Sem qualquer aviso, a vida corre perigo. E a aventura humana se transforma em caos. E em segundos, nada será como era antes. Nada. Prepare-se para passar pelos 30 minutos mais eletrizantes de destruições espetaculares já registrados em vídeo. Um snowmobiler causa uma avalanche e ele e sua máquina caem de uma altura de 300 metros de cima de uma montanha. E espectadores de um show aéreo ficam assustados quando um avião de cargas de 24 toneladas cai diante de seus olhos. Essa é a meia hora mais intensa da televisão, quando ocorrem grandes destruições. Grandes destruições. Vários limões estão espalhados pela rua no centro de Buenos Aires, na Argentina. A polícia tenta manter a ordem, enquanto os moradores correm para pegar os produtos. A causa dessa ocorrência incomum? Um motorista de caminhão passa pelo viaduto em alta velocidade, perde o controle do veículo e bate no muro de concreto. Sua carga de 20 toneladas de limões cai 12 metros na rua abaixo, a poucos metros de alguns pedestres. O motorista não está só acima da velocidade. As portas do compartimento de carga do caminhão não estão bem fechadas. E a carga também não está bem acondicionada. Quando ele bate no muro, uma enorme porta de carga se abre e ele perde a carga. O sinal de trânsito na rua abaixo está vermelho. Então não há carros na direção da carga. Mas quando um dos pedestres foge, ele é quase atropelado por um carro. Esse é o terceiro acidente nessa parte da estrada em apenas 2 semanas. Embora todos os 3 acidentes fossem atribuídos ao erro do motorista, essa parte da estrada ficou fechada até segunda ordem. Novembro de 2008. 900 milímetros de chuva caem no estado de Santa Catarina, no sul do Brasil. Quando o solo fica saturado, a lama e as pedras se soltam. O resultado é uma série catastrófica de quedas de barreiras. Mais de 400 quedas acontecem. Na cidade de Blumenau, os moradores de um prédio documentam uma queda de uma das barreiras. A colina acima da rua Hermann Husser erode a cada minuto. As fundações de algumas casas no topo do morro já estão comprometidas. Enquanto a chuva continua a cair, várias casas parecem estar à beira de um colapso. O solo impregnado abaixo de uma das casas finalmente cede. A casa cai pela colina e bate contra os fundos de outra casa, tirando-a de sua fundação. Quando a primeira casa começa a ruir, alguns moradores do prédio em frente temem que ela caia sobre ele. A lama chega até o pátio do prédio, que escapa da destruição. Mas a terra ainda não terminou de descer. A alguns metros da primeira queda, outra casa se encontra em meio a uma barreira de lama. No resto do estado de Santa Catarina, as chuvas torrenciais causaram ampla devastação. 128 pessoas perderam a vida. Foi um dos piores desastres naturais já registrados na história do Brasil. No caso das 3 casas destruídas na rua Hermann Husser, todas foram evacuadas antes da queda das barreiras.
4 horas antes, um grupo de aventureiros se reúne em um quarto de hotel. Eles constroem um balanço para 5 pessoas. Professionally made by myself. E estão prestes a testá-lo na ponte de 60 metros de altura High Sunshine Skyway. Eles constroem o balanço usando cordas, cabos, tubos de plástico, fita adesiva e outros materiais. Eles se reúnem em um estacionamento para terminarem a criação e prendê-la a um longo cabo de aço. I should have used the other cable, but then again, we'll all die with the other cable. Preparados para o salto, eles correm para a ponte. Eles se posicionam rapidamente e se preparam para saltar antes de serem impedidos pelos guardas. 2, 3, go! Ao completarem a meia volta sob a ponte, a força G faz a montagem arrebentar. O grupo cai 20 metros e afunda na baía a 80 km por hora. Amigos em uma lancha próxima correm para o local. O grupo, em pânico, permanece junto e grita por socorro. Um segundo barco chega ao local. Um por um, eles são retirados da água. Cientes da extensão dos ferimentos, os barcos correm para a margem. 4 dos 5 aventureiros ficaram feridos. 2 tiveram ferimentos sérios, incluindo uma lesão no pescoço e uma na vértebra cervical. Todos os 4 foram levados às pressas a um hospital próximo. Os saltadores conseguiram se recuperar. Por infringirem a lei por negligência, invasão e ação imprudente, os membros do grupo ficaram sob sursis. Qualquer snowmobiler dirá que não há nada como passar por neve fresca. Freaking awesome! Hoje, Tranis Bear e seus amigos verão quem consegue chegar mais perto do topo do pico Lion's Head, em Montana. Cada um tenta ultrapassar a marca do outro na neve virgem. Tranis acelera até o fundo e corre em direção ao pico. Mas a neve fresca não está compactada, o que a torna propensa a avalanches. Juntando as vibrações de um snowmobile de 250 quilos, o resultado é puro problema. Tranis vê a neve ceder sob ele e acelera. Ele passa de 0 a 100 em questão de segundos. Felizmente, Tranis consegue ganhar da neve e evita ser esmagado. Mas um ano depois, Tranis enfrentará outro resultado. Após uma tormenta deixar um carpete de neve fresca, Tranis e seus amigos voltam ao pico de Lion's Head. Um dos itens de segurança que os snowmobilers levam em caso de avalanche é uma baliza localizadora. Novamente, Tranis tenta vencer a avalanche violenta. Mas quando ele passa por uma protuberância, ele e seu snowmobile voam 7 metros pelo ar. Tranis é ejetado de sua máquina e cai mais de 300 metros montanha abaixo. Seus amigos o perdem de vista enquanto ele é consumido pela parede de neve. Quando se dão conta de que a avalanche pode alcançá-los, eles acionam suas máquinas e saem do caminho do problema. Quando a neve para, os amigos de Tranis encontram os destroços de seu snowmobile enterrados. Mas não há nem sinal de Tranis. Sem sua baliza localizadora, não há como saber onde ele está enterrado. A 8 metros dos destroços, eles veem uma mão saindo da neve. Eles cavam freneticamente para retirar Tranis antes que ele fique sufocado. Ele está gelado e desorientado, mas feliz por estar vivo. Tranis se considera com muita sorte por escapar de 2 experiências aterrorizantes com avalanches sem sequer um arranhão.
Esse é o Campeonato Nacional Caterham Case Series, próximo a Bath, no sudoeste da Inglaterra. O Caterham é um carro esporte leve, conhecido por sua performance e manobrabilidade. Ele pesa apenas um pouco mais de 600 quilos e chega a uma velocidade máxima de 240 km por hora. E essa combinação pode transformar uma corrida em caos instantaneamente. Esse é o Campeonato de Caterham, próximo a Bath, na Inglaterra. Um Caterham de 600 quilos consegue chegar a uma velocidade de 240 km por hora. O carro número 66, conduzido por Paul Whitford, tenta ultrapassar o carro número 15. And that's a huge accident. That's an enormous impact. O carro de Whitford encosta no pneu traseiro esquerdo do outro carro. O pneu fica exposto porque o carro perde seu para-choques traseiro esquerdo. O pneu age como um propulsor rotatório e empurra o veículo de Whitford no ar. Um segundo carro derrapa e escapa por pouco de ser esmagado. Quando ele tenta passar, o carro de Whitford gira e quica. Com só uma pequena barreira de segurança entre eles e o acidente, a equipe de pista corre para evitar ser atingida pelo carro e seus destroços. Ele cai feio, mas nas 4 rodas. At the end of the day, I'm happy to tell you that all drivers okay. O cinto de segurança do Caterham e o compartimento de segurança salvaram sua vida. Quando o carro foi içado e removido, Whitford foi visto caminhando e contando a seus amigos sobre a experiência. É o 5º campeonato anual de saltos envolvendo veículos de estilo off-road para deserto. O objetivo desse evento é ver a distância em que se consegue lançar um veículo. Chegando a velocidades ao redor de 80 km por hora, esses veículos off-road modificados são capazes de subir até 30 metros. A rampa de terra de 1,20 m tem uma curva projetada para fazer os carros voarem. Nesse dia, Chad Walton, um entusiasta experiente de off-road, irá tentar um salto em sua máquina de 800 cavalos. Logo após o salto, o nariz do carro desce e o faz girar no ar 3 vezes e pegar fogo. Para iniciar um bom salto, os pilotos precisam manter velocidade constante. Mas Chad para de acelerar no momento em que chega à rampa, o que faz o nariz do carro descer. Enquanto o fogo se alastra, Chad é rapidamente levado a um local seguro. Ele quase não tem ferimentos. Um caminhão-pipa é trazido para apagar as chamas. Chad conseguiu lançar seu carro a uma altura recorde, 48 metros. Mas ele não foi declarado vencedor. Para ganhar o prêmio, é preciso sair dirigindo da pista. Como consolação, os organizadores presentearam Chad com um prêmio diferente. Uma premiação pelo estilo. Por mais de 60 anos, Farnborough, na Inglaterra, foi palco de um dos maiores shows aéreos da aviação. Centenas de fabricantes de aviões de todos os lugares do mundo vêm aqui para exibirem suas últimas novidades tecnológicas e designs arrojados. Um dos aviões da exibição
é o DH-5 Buffalo 1980 modificado. Um avião de transporte conhecido por sua capacidade de pousar e decolar em pistas curtas. Os pousos em pistas curtas requerem uma descida difícil e, às vezes, perigosamente inclinada. Todo ano, centenas de aviões de todas as partes do mundo vêm a Farnborough, na Inglaterra, para exibirem designs de ponta. O próximo na pista é um avião comum modificado DHC-5 Buffalo. Essa maravilha da aviação impressiona pela sua capacidade de decolar e pousar em qualquer pista curta. Mas as características que os tornam tão extraordinários também os tornam extremamente difíceis de pousar. O avião desce rápido e inclinado demais. A uns 200 metros do chão, o Buffalo gira à direita. O piloto luta para reobter controle, mas uma lufada de vento sopra o avião em direção aos espectadores. O piloto decide descer a aeronave de 25 mil quilos e espera que tudo corra bem. A colisão arrebenta a asa esquerda do avião e seu motor cospe fumaça e fogo. Equipes de emergência chegam ao local em segundos. O piloto e o copiloto conseguem se soltar e sair dos destroços. Nenhum deles fica ferido. A sorte dos espectadores fica evidente quando a equipe de segurança encontra uma hélice quebrada em um estacionamento próximo, ao lado do carro em que bateu. O avião carregava pouco combustível porque estava fazendo um pequeno voo de demonstração. Se os tanques estivessem cheios, o resultado poderia ter sido bem mais destruidor, talvez até fatal. A polícia e equipes na estrada estão limpando o local de um acidente com uma jamanta. Quando um piloto de helicóptero observador que cobre o primeiro acontecimento percebe um outro acidente. Um caminhão fora de controle bate na mureta com tanta força que o eixo traseiro é arrancado e vai parar a 7 metros. Peso e velocidade fazem o caminhão bater no carro dos repórteres e explodir em chamas. As equipes de emergência correm pela estrada até os destroços. O piloto ainda está lá dentro. Depois de alguns momentos, ele emerge da fumaça sem ferimentos. O caminhão também tem um passageiro. No meio do acidente, a sua porta se abre e ele é lançado para fora. Os bombeiros o encontram no canteiro central, na grama. Ele não está seriamente ferido. A estrada é fechada por horas, enquanto os bombeiros lutam contra as chamas do caminhão. Apesar das estradas serem tratadas com areia e sal, as autoridades culpam o frio e o gelo pelo acidente. Balad, Iraque. A unidade de descarte de explosivos norte-americana tem a tarefa de eliminar munições confiscadas de insurgentes. O depósito possui várias bombas caseiras, conhecidas como IEDs, artefatos explosivos improvisados. Os soldados empilham as munições em um morteiro dentro de um buraco de 1 metro de profundidade. Um explosivo chamado de RDX é usado para a detonação. Um detonador remoto é usado para acionar o explosivo.
O RDX inutiliza as munições. Ao sul de Balad, em Taji, a Companhia de Ordenanças 710 está pondo o RDX dentro de um morteiro. Depois, fios são colocados no RDX para permitir que ele seja detonado à distância. O RDX empacotado acende e detona o morteiro. Quando a fumaça se esvai, tudo o que fica é um buraco vazio. Logo após a queda de Saddam Hussein, o exército americano utilizou métodos como esse para destruir 600 mil toneladas de munição inimiga. Eu sou o Ron Pitts. Nos vemos da próxima vez em Grandes Destruições. Versão brasileira Audiocorp. Hubo guerra. Te quiero, papá. Yo también. Pero, ¿llegó la paz? Alguien los debería de poner en su lugar. Y vamos al aprendiz. Si no trabajas serás despedido. Estoy decepcionado porque no me llaman. ¿Por qué no tenemos una relación? El día que lo hice millonario me dijo, vete al demonio. De verdad que no lo sé. American Chopper. Los lunes en Discovery Turbo. Como eram divertidos de dirigir e bater. Let's count it down from 3, 2, 1. Alguns bem crescidinhos querem continuar a diversão. Os Reis do Choque. Terças, no Discovery Turbo. Sem qualquer aviso, a vida corre perigo. E a aventura humana se transforma em caos. E em segundos, nada será como era antes. Nada. Eu sou o Ron Pitts. Na próxima meia hora você verá alguns dos momentos de destruição mais apavorantes já registrados por uma câmera. Centenas fogem aterrorizados quando um vazamento de gás acende uma bola de fogo que destrói 8 prédios. E um aventureiro arrebenta seu ATV ao realizar um salto mortal arriscado que quase acaba com sua carreira. Sente-se, aperte os cintos e segure-se, porque você está prestes a ver grandes destruições. Grandes Destruições. Edson, Nova Jersey, logo após a meia-noite. O fogo surge em uma fábrica de asfalto próximo ao condomínio de apartamentos Durham Woods, forçando os moradores a fugir de casa. John Seton documenta esse drama enquanto seus vizinhos são evacuados dos apartamentos. Os moradores concluem que há um incêndio na fábrica de asfalto, mas a situação é bem mais perigosa do que eles imaginam.
Um duto de gás natural subterrâneo que passa sob a fábrica de asfalto explode e pega fogo. Quando todos achavam que o pior tinha passado, o duto de gás explode em uma enorme bola de fogo. O inferno resultante é tão gigantesco que em 15 minutos os bombeiros receberam mais de 50 mil chamadas. John e um amigo decidem ir a um local mais seguro, mas deixam a câmera gravando. Okay, now we're trying to exit the complex. Enquanto isso, as chamas são combatidas por terra e pelo ar. Mas o que teria causado uma das maiores explosões de dutos de gás da história norte-americana? Os investigadores acreditam que uma enxada amassou o cano subterrâneo há anos, causando rachaduras. Um trecho de 25 metros de cano finalmente se rompeu, causando um incêndio. Uma hora após o início do incêndio, os trabalhadores conseguem interromper o fluxo do gás natural. A luz do dia revelou a extensão da devastação. A explosão criou uma cratera de 25 metros de profundidade. O incêndio finalmente foi apagado. Mas os efeitos permaneceram por muitos anos. 8 prédios de apartamentos do condomínio ao lado foram destruídos. E deixaram 128 pessoas sem casa. 10 pessoas saíram feridas, mas para surpresa geral, felizmente não houve vítimas fatais. É dia de mudança para uma parte da história. Para dar espaço à ampliação de uma estrada em Peekskill, em Nova York, um quartel do Corpo de Bombeiros de 118 anos é designado para a realocação. O plano é transformar o prédio histórico em um museu dos bombeiros do outro lado da cidade. A cidade gasta $150 mil preparando a grande mudança. Os trabalhadores estão no processo de girar lentamente o prédio, que está apoiado em macacos hidráulicos. Quando uma pequena queda de destroços ocorre do canto superior posterior, a movimentação para. Os trabalhadores vão para baixo do prédio para inspecionar os macacos, sem saber que um deles está prestes a quebrar. Um dos macacos hidráulicos de suporte à base esquerda traseira quebra, fazendo com que ele se incline para o lado e caia. Aqui está a imagem de uma câmera de segurança do outro lado da rua. Quando o prédio de tijolos de 1890 começa a cair, os trabalhadores correm para se salvar. Em meio ao desmoronamento, cada trabalhador é monitorado. Apesar da destruição, ninguém se feriu. Com os planos para o museu destruídos, os administradores municipais decidiram usar a placa com o nome do quartel dos bombeiros, a pedra fundamental e alguns de seus tijolos para construir um monumento em homenagem ao prédio histórico. O membro da equipe de aventureiros de freestyle, The Bomb Squad, Chris Gagnon, está acostumado a surpreender o público ao desafiar os limites em seu ATV. Chris está treinando há semanas uma manobra que só um outro dublê conseguiu realizar. Um mortal em ATV.
O colchão de espuma age como rede de segurança para Chris, que treina o salto e a aterrissagem em segurança. That's how we do it, boss! Quando Chris sente que dominou a manobra, ele está pronto para experimentá-la de rampa a rampa. Seu pouso é um pouco inseguro, mas ele consegue realizar. Oh, dude, that scared the out of me, man. Junto à Bomb Squad, Chris consegue completar a manobra 2 vezes nos Estados Unidos. Agora ele está pronto para surpreender o público britânico, que nunca viu uma manobra assim antes. 80 mil fãs vão à costa oeste britânica para a corrida anual de Weston Beach. Todos observam Chris e a sua tentativa de salto, realizada pela primeira vez fora dos Estados Unidos. O piloto de freestyle de 29 anos, Chris Gagnon, está praticando há semanas para aperfeiçoar uma manobra espetacular, mas arriscada em seu ATV. Dar um salto mortal. Agora ele está prestes a assombrar o público europeu. No oeste da Inglaterra, na corrida em Weston Beach, a equipe de freestyle de Chris, The Bomb Squad, está em ação. Logo antes do salto de Chris, a chuva molha a pista de pouso e seu ATV. Com a melhora do tempo, Chris decide tentar. Ao decolar, Chris segura firme no guidão, mas suas mãos escorregam das manetes molhadas. A quase 12 metros no ar, Chris desiste do salto e simplesmente larga o ATV. O homem e a máquina caem em cima da rampa. Chris bate forte e o ATV cai em cima dele. Mesmo se as mãos de Chris não tivessem escorregado, ele nunca teria velocidade o bastante para terminar o salto. A chuva molhou a terra na pista, diminuindo a velocidade. Os médicos correm para ajudá-lo e Chris é levado ao hospital. Ele sofre só uma torção no pulso na queda, mas o ATV quebra a sua perna. Depois disso, Chris não tentou mais o salto mortal. Desde então, só outros 4 pilotos realizaram a manobra. As enchentes estão entre os desastres naturais mais frequentes e que causam mais prejuízos. Nos Estados Unidos, os danos às propriedades por enchente chegam a 17 bilhões de dólares por ano. No dia do Ano Novo de 1997, chuvas torrenciais e neve derretida fazem um rio transbordar em Inmaha, no Oregon. O morador John Howerton registra a enchente com sua câmera. Por todos os lados, há sinais do poder de destruição da água, enquanto ela arranca e desbasta as margens do rio. John muda o foco para registrar uma casa inundada pelo rio. Ele caminha até uma pequena ponte de concreto para filmar a torrente de lama e destroços mais de perto. A fundação da casa é castigada pela corrente violenta, o que faz a estrutura enfraquecer a cada momento. De repente, a casa começa a se mover. Os fios elétricos arrebentam. Depois de instantes, toda a estrutura é arrancada da fundação. A casa, ainda intacta, desce o rio flutuando na direção da ponte em que Howerton estava há alguns momentos. A ponte arranca o telhado e o resto da estrutura é esmagada pela força da água. Os destroços são levados pela correnteza. Felizmente, a casa estava desocupada.
and away they go, the blue. Essa é a histórica pista inglesa de Donington Park. Há corridas aqui desde 1930, o que faz desta uma das pistas mais antigas do mundo. O principal evento de hoje é o desafio Toscano TVR, entre carros esporte TVR, feitos à mão de acordo com as especificações de cada dono. Esses carros super leves chegam a 250 km por hora. As 4 primeiras voltas são marcadas por vários acidentes. Oh, and a spinner further back. This is really turning into a chaotic first lap. Steve Cole in the middle of the track. São pequenos acidentes até a 5ª volta. Oh, my goodness me. Troy Dunlop over the back of Richard Stanton's car. Quando Troy Dunlop tenta uma ultrapassagem, seu para-choque se prende ao de outro carro e ele gira. Well, he's clearly been knocked senseless by that incident. O locutor da corrida relata o que aconteceu. Let's take a look from the reverse angle. Dunlop goes over the back of Stanton's car as the front wheels of his car are caught. He's flipped into a roll. Car then digs in the soft earth. The barrel rolls itself into destruction. Driver's eye view now, courtesy of Andy Britnell. Twice as frightening this. O piloto atingido está bem, mas Troy está inconsciente. Well, he's clearly been knocked senseless by that incident. This will certainly be a red flag, I'm sure, as the marshals will try and rescue Troy Dunlop. Pouco tempo depois, Troy recupera a consciência. Graças a seu compartimento de segurança, ele escapa de ferimentos mais sérios. Quanto ao seu carro de corridas de $100 mil, foi perda total. Oh, my goodness me! Troy Dunlop over the back of Richards. Um helicóptero segue 2 suspeitos em um veículo supostamente roubado. Após alguns instantes, policiais rodoviários começam a perseguição. Os suspeitos tentam despistar a polícia. Eles costuram entre as pistas, quase colidindo com outros carros. Esperando despistar a polícia nas ruas menores, eles saem da estrada. Quando o plano falha, eles voltam para ela. Com a velocidade, aumenta o perigo. O motorista atingido não está ferido e abre passagem. A perseguição cruza a fronteira estadual para o Missouri. O piloto em fuga não demonstra que diminuirá a velocidade, avançando perigosos cruzamentos. Logo, os suspeitos chegam a um pequeno bairro. É aí que o piloto perde o controle. O carro passa por um cruzamento e bate num quebra-molas. O veículo de 2.000 quilos voa e bate em um carro estacionado. One person crawling out of the vehicle, black jacket and blue jeans. 5 still in auto, parties in custody, massive fire en route. Os suspeitos são detidos por fugir e resistir à prisão. Nem eles, nem os outros envolvidos ficaram feridos. Um entusiasta de aviões observa um avião de época no show aéreo de Mangalore, quando sua atenção subitamente muda. Um avião Ultrabat feito à mão está fora de controle e ninguém consegue pará-lo. O avião, sem piloto, cruza o campo e segue na direção dos espectadores. É um dia de primavera no show aéreo de Mangalore. Um piloto dá a partida em seu avião Ultrabat, quando este se afasta dele sem ninguém nos controles.
aeronave sai em disparada pela pista e vai em direção ao público. Alguns espectadores correm para se salvar. E outros ficam para trás, sem saber como parar esse avião fora de controle. Por sorte, o Ultrabat colide com um avião parado. O pesadelo termina. Quando o avião desgovernado chega à multidão, ele gira subitamente à direita, atropelando uma jovem, deixando-a desacordada. Quando o avião volta circulando, o avô da menina pula em cima dela para protegê-la de outro impacto. Em alguns minutos, as equipes de emergência chegam. A garota sofre um corte no rosto e uma concussão. Mas seus ferimentos não representam risco de morte. O piloto atribuiu o acidente à marcha presa, o que fez com que o avião partisse enquanto o motor estava sendo aquecido. Esse foi o primeiro acidente da história desse show aéreo de 17 anos. Desde 1963, a pista internacional de Delaware acolhe uma classe de carros de corrida chamada Dirty Modifieds. Hoje, 8 desses veículos de 800 cavalos competem na pista a velocidades que chegam a 140 km por hora. Saindo de uma curva, um dos pilotos perde o controle. Quando o piloto do carro 6 tenta se recuperar de uma derrapagem, ele encosta no carro 55. O carro 55 empurra o carro 54 contra a parede. John Keller, no carro 54, tomba em direção à arquibancada. Felizmente, uma cerca de segurança e um poste impedem Keller de cair sobre as pessoas. A equipe de emergência corre para o local. Keller está preso embaixo do veículo de 1.250 quilos. Um reboque é chamado para ajudar a equipe a virar o veículo lentamente. A equipe de resgate transporta Keller cuidadosamente até a maca. Ele é conduzido de ambulância a um helicóptero que aguarda e é levado até um hospital próximo. O Dirty Modified de Keller, de $60 mil, sofreu perda total. Ele teve uma concussão, pulmões e costelas afetados e quebrou o braço. Apesar dos ferimentos, Keller continuou a correr. Tikrit, Iraque. O exército americano e as forças de segurança iraquianas se preparam para destruir um amontoado de armas confiscadas de insurgentes. Granadas lançadas por foguetes, morteiros e artefatos explosivos improvisados, ou IEDs, são colocados em um buraco. Eliminar IEDs, que podem ser feitos com um tanque de propano, é vital. Esses artefatos são responsáveis por quase 40% dos ferimentos das forças de coalizão no Iraque. A pilha será detonada com o uso de um explosivo sólido cristalino chamado RDX. O RDX destrói a carga. Tudo o que resta é uma nuvem de fumaça na paisagem desértica. Graças aos esforços conjuntos dos militares americanos e das forças de segurança iraquianas, essas armas são coisa do passado. Eu sou Ron Pitts, obrigado por assistir Grandes Destruições. Versão brasileira Audiocorp.
Troy Dunlop